Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham mais um domingo de forma online, de forma remota. Primeiramente, eu gostaria de te desejar uma feliz Páscoa. Nós sabemos que hoje, ao redor do nosso planeta, ao redor do globo, milhares, na verdade, bilhares de pessoas, de cristãos, nesse domingo celebram a Páscoa. Cristãos espalhados em diversos continentes, gente de todas as cores, raças, de todas as tribos, condições sociais, condições econômicas, diferentes níveis de escolaridade, todas elas hoje, nesse domingo, dia 4 de abril de 2021, celebram a Páscoa. Celebram aquilo que somente Cristo prometeu aos seus seguidores. A esperança e a certeza de que a morte foi vencida, que ela não mais tem a palavra final sobre nós. Celebram a certeza de que Cristo morreu na sexta-feira, sim, por nós, mas que no domingo Ele foi levantado dos mortos pelo Espírito Santo. Creio eu que nós não temos lembrança mais importante para trazer à memória nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, do que esta certeza, do que essa lembrança. No livro de Lamentações, o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança. Eu te convido hoje, nesse domingo, ou durante essa semana, quando você estiver assistindo essa mensagem, que você faça esse exercício pessoalmente, aí em sua casa, no seu trabalho, o local onde você estiver assistindo essa mensagem. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança, te trazer esperança ao coração. E entre as diversas coisas que podem nos trazer esperança, que podem encher o nosso coração de esperança, eu te convido hoje a olhar para a maior delas, a esperança da Páscoa, a lembrança de que Cristo está vivo. E como diz aquele velho hino, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Cristo não está mais contado entre os mortos. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado e Cristo venceu o diabo. Glória a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Sobre o Cristo vitorioso, o Cristo que triunfa naquela cruz, na cruz do Calvário. E para isso eu gostaria de te convidar abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 19, nós leremos dois versículos, do versículo 28, três versículos, 28 ao 30. João 19, 28 ao 30. O texto nos diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ore comigo nesse momento. Senhor, é mais um dia onde nós nos colocamos diante da Tua Palavra, Pai. Queremos aprender com ela, queremos ser transformados por ela, queremos ser consolados e confortados, animados por ela, Pai. Nesse dia tão especial, Pai, nós nos colocamos, Deus, em submissão diante dela, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através dessa Santa Escritura, Pai. Nos purifica, nos limpa, nós estamos aqui para ouvir do Senhor, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, normalmente nas nossas mensagens de Páscoa nós escolhemos textos onde Cristo ele já se encontra ressurreto, andando entre os discípulos com seu corpo glorioso, incorruptível, demonstrando todo o seu poder e toda a sua glória. Eu escolhi essa narrativa dos últimos instantes de Cristo sobre a cruz, pois nela eu creio que nós podemos presenciar, observar o Cristo vencedor, o Cristo vitorioso. É interessante notar
que a morte de Cristo, a narrativa da morte de Cristo, ela ocupa boa parte dos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos, eles narram esse acontecimento central do cristianismo. Mas em João, o texto que nós lemos, nós observamos características, nuances, toques diferentes dos outros evangelhos. Se depois você tiver curiosidade de abrir no evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, você verá que a narrativa dos outros 3 evangelistas sobre a morte de Jesus, sobre os últimos instantes de Cristo sobre a cruz, ela é um tanto diferente da narrativa de João. E as outras 3 narrativas, elas são bem similares, com algumas diferenças, poucas diferenças, mas são bem similares. Agora, a narrativa de João, ela tem uma riqueza de detalhes que encontramos somente aqui nesse evangelho. Nós não sabemos se João narra de uma forma diferente, porque talvez ele seja aquele discípulo amado que estava aos pés do Senhor na cruz. Pode ser, possivelmente, nós não sabemos, mas é muito interessante observarmos aqui o retrato que João pinta de Jesus naquela cruz, nos seus últimos momentos. Um Jesus que, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, de todo o tormento de carregar o pecado do mundo sobre suas costas, cumpre a sua missão com muita lucidez, com muito poder. Neste pequeno relato que nós lemos de João, nós podemos observar, nós temos 2 falas de Cristo sobre a cruz. Jesus ali sobre a cruz, nós sabemos que ele pronunciou 7 frases, os 7 famosos brados de Jesus sobre a cruz. João narra 2 deles, 2 que somente João coloca. O primeiro que João narra é "tenho sede". É o 5º brado dos 7 brados que Jesus pronunciou sobre a cruz. "Tenho sede", Cristo falou. Um brado, uma frase que nos relembra que Cristo ali na cruz era 100% Deus, mas também era 100% homem. Deus não tem sede, Deus não tem fome, Deus não sofre das necessidades humanas. Mas quem estava ali era 100% Deus, mas 100% homem, Cristo encarnado no corpo humano. João é o único dos evangelistas a narrar esse pedido de Jesus, "tenho sede". Agora, o que eu quero destacar nesse pedido de Jesus, nessa fala de Jesus, é algo maravilhoso que nos mostra, que nos evidencia o autocontrole completo do nosso Senhor sobre aquela cruz. Se você olhar o versículo inteiro, ele vai dizer assim, o primeiro versículo que nós lemos: mais tarde, João continua a sua narrativa, então ele fala: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Desde tempos antigos, do Antigo Testamento, tinha sido predito, havia profecias que profetizavam sobre esse momento de Jesus na cruz. E uma das profecias é a profecia que se encontra em Salmo 69, versículo 21, que diz assim: puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. E Jesus, que era conhecedor de toda a Escritura, ele era a própria Escritura, tudo da Escritura era sobre Cristo. Jesus ali na cruz, sabendo dessa profecia, sabendo que ela ainda não havia se cumprido, ele exclama em alta voz aos soldados: tenho sede. Meus irmãos, Cristo estava em plena posse das suas faculdades mentais. A mente de Cristo estava lúcida, clara ali sobre a cruz, mesmo em meio àqueles sofrimentos. Cristo ele tem a capacidade, através do Espírito Santo, de revisitar a Escritura e olhar as Escrituras que diziam a respeito da sua morte que não havia se cumprido. Ali pendurado na cruz, Jesus revisitava a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, verificando se ela já havia se cumprido, as profecias que eram relativas à sua paixão, à sua morte na cruz. O texto então nos diz que os soldados que estavam ali ao redor de Jesus pegam uma esponja, havia vinagre à beira da cruz, eles pegam um caniço, um pedaço de cana fino, com esopo na ponta,
embebedam a esponja, colocam na ponta do vinagre, levantam e tocam os lábios de Cristo. O texto diz que naquele momento, quando Jesus ele experimenta daquela bebida, Jesus fala: está consumado. Está consumado. É como se Jesus, ao experimentar aquela bebida e visse que era o vinagre, ele falasse: pronto, eu cumpri a última profecia relativa à minha morte na cruz. O texto então nos diz que Cristo curva a sua cabeça e entrega o Espírito. É interessante notar que até esse momento na cruz, esse momento de sofrimento, Cristo, segundo a narrativa de João, que nos narra de uma forma peculiar, Cristo estava com a sua cabeça erguida. Cristo não era um Cristo impotente, inconsciente sobre a cruz. É interessante porque essa semana, fazendo uma busca no Google, colocando Cristo sobre a cruz, em várias pesquisas que eu fiz, na grande maioria delas, a imagem que se tem de Cristo sobre a cruz é de um Cristo já com a sua cabeça baixada, com a sua cabeça caída. Nós sabemos que no final Cristo ele entrega o Espírito e curva a sua cabeça, mas nós precisamos observar como João narra. O verbo que João narra é que Jesus curvou a sua cabeça e ele entregou o Espírito. O pastor e teólogo Arthur W. Pink, ele faz uma observação muito interessante desse momento, desse fato. Ele fala assim: não foi sua cabeça que caiu, mas ele conscientemente, calmamente, reverentemente inclinou a sua cabeça. Quão sublime foi a atitude mesmo sobre o madeiro. Ali na cruz, Jesus tinha o comando de todas as coisas. Jesus estava sóbrio. Jesus vitorioso, vencedor diante das adversidades. Não carregue consigo a imagem de um Cristo vencido, de um Cristo amargurado somente, apático sobre a cruz. Nós precisávamos de um Deus forte que nos resgatasse. E é isso que nós encontramos em Jesus. Um Deus que é vencedor mesmo sobre aquela cruz. Um Deus que estava no comando de toda a situação naquela cruz. Um Deus que curvou a sua cabeça conscientemente, que entregou o seu Espírito de livre vontade. Meus irmãos, não existe situação complexa demais para o nosso Senhor. Acho que a aplicação que nós podemos tirar aqui desse primeiro versículo é que não existe situação onde o nosso Senhor se encontre, que Ele não esteja no comando, no governo de todas as coisas. Nada pode tirar a sua soberania, a sobriedade do nosso Senhor. Nada pode tirar o controle dEle de todas as coisas. Cristo governa sobre todo o universo. Cristo governa sobre cada situação. Nós, como temos falado e como é sabido, estamos vivendo nos nossos dias situações onde nós olhamos e muitas vezes o que parece imperar é o caos, é a desordem, um cenário de dor, um cenário de tristeza, um cenário que muitas vezes nós olhamos e contemplamos derrota. Mas não se engane, Cristo, hoje, continua a governar sobre todas as coisas. Hoje eu imagino Cristo não mais sobre a cruz, mas no seu trono de glória, observando, perto de nós sim, mas observando também o cumprimento de todas as profecias que estão na palavra a respeito da sua vinda, da sua segunda vinda. Ele não perdeu o controle. Tudo está acontecendo para que se cumpra toda a Escritura e então Ele voltará. Nós não podemos perder isso de vista. Os dias maus que estamos vivendo estão debaixo do governo e do senhorio de Cristo. Ele prometeu, quando Ele esteve aqui, que nós passaríamos por aflições nessa terra, por pestes, por situações difíceis. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco através do Teu Santo Espírito. E Ele prometeu que um dia, quando se cumprisse toda a Escritura, e nós estamos vivendo esse já, entre o já e o ainda não, mas quando tudo se cumprir,
Ele voltará para nos buscar. Cristo não está nos céus em pânico. Cristo não está desgovernado. Nosso mundo não está desgovernado. Nós temos um Senhor que comanda todas as coisas com muita sobriedade. Ele tem o controle de todas as coisas. Creia nisso. Pregue isso para o seu coração. Peça para que hoje, nessa Páscoa, essa mensagem possa renovar essa esperança no seu coração. O mundo em caos não está em caos diante de Cristo. Ele botou ordem no caos em Gênesis, no começo, quando a terra era sem forma e vazia. Ele botou ordem no caos, na cruz do Calvário. E Ele um dia colocará tudo em perfeita ordem. Creia nisso. Eu não sei quão caótico encontra-se o seu coração, encontra-se a sua situação, a sua vida. Eu não sei pelo que você tem passado nesses dias, com que você tem lutado. Eu só quero te lembrar que Cristo, se você pertence a Cristo, Ele tem a sua vida segura nas suas mãos. Ninguém tira uma ovelha das mãos de Jesus. Ele tem o controle de você, da sua vida, de todas as situações. Ele está cuidando de você. Confie nele. Ele é o Cristo vencedor, vitorioso. Agora, a segunda fala que João nos narra, que é a sexta fala dos 7 brados de Cristo sobre a cruz, talvez seja considerada por muitos teólogos a mais gloriosa de todas as frases de Cristo sobre a cruz, talvez seja a mais conhecida das 7 frases de Cristo sobre a cruz, é a fala de Jesus quando ele diz, está consumado. A penúltima frase de Cristo, antes de entregar o Espírito, está consumado. No grego, essas duas palavras eram ditas de uma única forma, tetelestai, tetelestai. Talvez você conheça canções, tem canções da Lagoinha que tem esse título, talvez você tenha um pouco de familiaridade com essa palavra. Esse foi o brado de vitória de Cristo na cruz. Essa palavra ela era usada antigamente pelos gregos e pelo povo ali do primeiro século em diversas situações, mas a mais importante de todas as situações que se usava tetelestai era quando alguém acabava o seu trabalho. Um servo recebeu uma tarefa do seu senhor, ele ia cumprir essa tarefa, voltava para o seu senhor e dizia, tetelestai. Ou um filho recebia uma missão de seu pai, e quando ele terminava a missão, essa tarefa, completava ela, ele chegava ao seu pai e dizia, papai, pai, tetelestai. Pai, eu terminei a minha tarefa, eu já cumpri totalmente o dever que o Senhor me deu. Nós sabemos que Jesus vem à Terra em uma missão. Nós temos um Deus em missão. Deus Pai que envia o Deus Filho à Terra em missão. Deus Filho envia o Deus Espírito Santo em missão. A Trindade envia a igreja em uma missão. Jesus veio em uma missão à Terra. Cristo veio com um propósito claro, cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. Se você observar os evangelhos, especialmente o evangelho de João, Jesus fala constantemente da sua hora, do momento, da missão a qual ele veio cumprir. Todas as curas, todos os sinais, todos os milagres de Jesus foram para que se cumprisse a missão que o Pai lhe deu. Satanás sabia disso, o diabo sabia disso. Quando Jesus é levado para o deserto, ele é tentado, Satanás lhe oferece reinos, poderes, glória, em prol da missão que o Pai havia lhe dado. Jesus rejeita. Mais tarde, em seu ministério, já chegando ali um pouco antes do momento da cruz, Jesus, certo momento, ele chega para os seus discípulos, ele começa a compartilhar, a falar mais claramente sobre o seu momento que estava chegando. Ele começa falando, olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos sacerdotes, das autoridades, e ele vai morrer, vai ressuscitar. Pedro então chega até Jesus e fala, Jesus, tenha compaixão de você, isso não vai acontecer com você, nós não vamos permitir. Jesus então, com palavras duras, vira para Pedro e fala, arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Jesus
veio à terra em missão. Qual que era a missão de Cristo? Ele mesmo fala em Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Cristo veio em missão de resgate, resgatar a minha vida e a sua, restaurar todas as coisas. Certa vez, Jesus conversando com seus discípulos, ele disse a seguinte frase: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Preste atenção, Jesus está falando, o que me alimenta, o que me motiva, o que me sustenta, é fazer a vontade do Pai, é cumprir a missão que Ele me deu. E ao morrer ali na cruz, Jesus cumpriu o propósito do Pai de morrer em favor das suas ovelhas. Então esse brado de Jesus, tetelestai, primeiramente era um brado dele para Deus, falando, Pai, tetelestai, a missão que o Senhor me deu, eu cumpri. A missão que o Senhor me deu de resgatar as ovelhas do teu aprisco, eu cumpri. Está consumado, está pago. Não tem mais nada para ser feito. Glória a Deus. Agora, essa palavra também, ela podia ser usada muitas vezes na quitação de uma dívida. Quando alguém devia um dinheiro, um valor, ele ia ao seu credor para pagar essa dívida. E quando ele dava o dinheiro, quitava aquela dívida, o credor então pegava esse documento, a promissória, aquele papel, e ele carimbava ou escrevia tetelestai no documento, que dizia, olha, está pago por completo, não existe mais dívida. Quando Cristo disse tetelestai na cruz, ele estava dizendo também que aquela dívida que a humanidade, que os homens tinham com o Senhor, aqueles que crescem na obra de Cristo, que aquela dívida estava inteiramente paga. A palavra nos fala que nós tínhamos uma dívida com Deus. O homem pecou e era digno de morte. O homem quebrou os mandamentos. Adão, nós somos filhos de Adão. Se você olhar, fazer uma análise da sua vida, quantos mandamentos você quebrou e quebra constantemente diante de Deus, é uma dívida que eu e você nunca teríamos capacidade de pagar. Nunca. Impagável. Um teólogo americano chamado Tony Evans, ele diz, todos os fundos necessários para pagar por nossa redenção foram colocadas em nossa conta por Jesus Cristo. É como se um dia você abrisse lá o extrato bancário e tivesse uma dívida no seu nome de R$1 bilhão. E você fizesse as contas e falasse, gente, com o que eu ganho, eu teria que trabalhar 1000 anos para pagar essa dívida, nem sei se eu conseguiria pagar. Então, certo dia, você abre novamente a sua conta e você recebeu uma transferência, um TED, um Pix, que está tão em moda hoje, de Jesus Cristo, está pago. Você não tem mais dívida. Aquele R$1 bilhão veio de uma outra conta e foi colocado na sua conta. Você não tem mais dívida. Jesus não apenas deu um sinal ali na cruz e falou, olha, eu estou pagando parte. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter vida eterna. Eu estou pagando parte, mas você tem que pagar as outras parcelas depois. Jesus pagou a dívida por completo, meu irmão. E de uma só vez. Como nós podemos ter certeza de que esse pagamento foi aceito por Deus? Ao olharmos para o túmulo vazio, ao olharmos para a ressurreição, eles são testemunhos indiscutíveis do fato de que Deus, Pai, aceitou o pagamento do Deus Filho pelos nossos pecados em nosso nome, como nosso substituto. Assim, tetelestai não é um grito de um homem que está agonizando sobre a cruz, mas é um grito de um Redentor que vive e que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Uma proclamação divina de que a obra da redenção foi completa, foi finalizada, não tem nada para ser acrescentada nela. Certa vez um jovem, essa é uma história real, chegou a um evangelista chamado Alexander Wooten. Ele perguntou, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar
a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ser salvo? A mesma pergunta do jovem rico, né? Uten então respondeu: é tarde demais, meu jovem, é tarde demais. O jovem ficou desesperado, alarmado e perguntou novamente: você quer dizer então que é tarde demais para ser salvo? Não há nada que eu possa fazer? Uten respondeu: tarde demais, já foi feito, está concluído. A única coisa que você tem que fazer agora é acreditar, é crer. Certa vez, em João 6, alguns da multidão chegam para Jesus e perguntam o que nós temos que fazer para herdar a vida eterna. Nós gostamos de pensar muito em salvação em feitos. E aí Jesus lhes responde: vocês têm que crer que eu sou o Filho de Deus. Acredite em mim, é mais difícil crer do que fazer. Se eu te falar para fazer alguma coisa para ser salvo, você vai fazer o possível. Agora, crer. Dentro de crença está confiança, está o depósito da vida, deixar o orgulho, deixar o eu e acreditar que um somente é poderoso para nos salvar, Cristo Senhor. A Bíblia nos ensina que se nós cremos nessa verdade, de que Cristo morreu naquela cruz em nosso lugar, de que Ele pagou pelos nossos pecados, o único justo, o único que não merecia morte, o único que não foi achado nada de errado na sua vida. Mas se nós acreditamos, confiamos na sua morte como justo, nós temos essa justiça de Cristo creditada na nossa conta. Paulo, ele fala disso aos Colossenses de uma forma maravilhosa. Ele começa falando assim: igreja de Colossos, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, ele começa falando, essa é todos nós. Um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Aí ele começa explicando como ele fez isso. Ele nos perdoou todas as transgressões. Cristo na cruz não perdoa algumas transgressões, tem umas que ele perdoa, outras não, todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida. Existia uma escrita de dívida contra nós, culpado. Merece a morte, merece o inferno, merece a separação de Deus. Quebrou a lei, transgressor. Cristo, ao morrer na cruz, paga todos os pecados e cancela esse escrito de dívida. Como Paulo diz, que consistia em ordenanças e que era contrária a mim e a você, a todo homem. E aí Paulo continua falando de uma forma maravilhosa. Ele a removeu. Jesus pegou essas cédulas, ele pregou na cruz, e Paulo fala, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz do Calvário, Jesus humilha o inferno, Jesus humilha a morte, Jesus rasga o escrito de dívida que era contra mim e contra você, que nós nunca conseguiríamos pagar. E ele fala, está pago, está quitada essa dívida. Jesus nos reconcilia com o Pai. Agora podemos ter livre acesso a Deus. Agora temos paz com Deus. Essa é a mensagem da Páscoa. Cristo ressuscitou, Cristo vitorioso, a esperança para a humanidade. A esperança para a humanidade. Nós temos vivido dias ruins, esperados por boas notícias. Esperamos pela vacina, esperamos pelo próximo acontecimento que vai mudar a história da humanidade. Mas a verdade é que vacina pode falhar, como algumas já têm falhado. Economia vai falhar, governos vão falhar. Mas uma coisa é certa, o nosso Senhor não falha. O nosso Senhor não falha. A boa notícia que nós temos no Evangelho é maior do que qualquer boa notícia que nós temos nessa terra. Cristo pagou a nossa dívida. Somos reconciliados com o Pai. Eu quero te convidar, diante disso, a renovar hoje a sua esperança no Cristo vitorioso. No Cristo que, de forma sóbria, naquela cruz, cumpriu todas as profecias. E que, quando cumpriu, ele falou, está consumado, está pago.
eu paguei o preço pelos meus. No Cristo que com muita sobriedade e força humilhou publicamente os poderes das trevas naquela cruz. Nesse domingo, nessa semana, celebre o Senhor, celebre a esperança da Páscoa, celebre com sua família, celebre com seus amigos, compartilhe essas boas notícias, se lembre dela e compartilhe com as pessoas. Cristo venceu, Cristo é vencedor, Cristo é vitorioso. Renove a sua esperança nesse Senhor, renove essa esperança nessa verdade. Eu te convido a orar comigo, a nesse momento na sua casa, fazer uma oração ao Senhor, pedindo, Senhor, renova a minha esperança, renova essa certeza no meu coração, renova a minha alegria nessa boa notícia de que o Senhor me reconciliou com o Pai. Talvez você esteja ouvindo e você não tenha essa comunhão com o Senhor. Eu quero dizer a você, coloque a sua confiança no Senhor, confie nele, confie na obra que ele fez. Não é tarde demais, nunca é tarde demais, enquanto a vida há esperança. Confie no Senhor, confie na sua justiça, e ela pode ser sua. Ore comigo nesse momento. Pai Santo, nós te agradecemos por essa mensagem de esperança que a Páscoa nos traz. Cristo, o Senhor é vitorioso, o Senhor é Deus forte, o Senhor nos redimiu com um braço forte, e naquela cruz, o Senhor com muita sobriedade, com muito poder, com muita glória, com muita majestade, o Senhor nos redimiu. O Senhor quitou a dívida que era contra nós. Deus, éramos considerados, Deus, devedores diante do Senhor, Pai. Nunca conseguiríamos pagar essa dívida, Pai. Nunca conseguiríamos, temos certeza disso. E o Senhor quitou ela por nós. Que maravilhosa notícia, que boa notícia nós temos. Eu peço que isso possa animar cada coração, nos fazer viver também na missão do Senhor, de compartilhar essas boas novas do Evangelho com as pessoas ao nosso redor, Pai. E nos animar, nos confortar uns aos outros com essa boa notícia. Esperamos que todas as outras profecias se cumpram, que o Senhor volte, Deus, com glória, com poder, e faça todas as coisas novas. Fortalece o teu povo, guarda cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que eles possam ser animados pelo Senhor, que essa lembrança, que essa verdade possa visitar e revisitar os seus corações nesses dias. Nós oramos assim, em nome do bendito Jesus que nós amamos tanto, que nós louvamos tanto. Nós oramos no seu nome, Cristo. Amém.